Bom dia, meus seguidores, minhas seguidoras. Olha que dia maravilhoso que tá hoje. Nossa, que céu mais lindo, cara. Mas tá lindo demais. Eu tô dando uma andada aqui procurando ninhos de galinhas, que as minhas galinhas estão soltas. Elas botam tudo assim pros matos, né? Aqui tem muita gordura, pra Kiara. E aqui tem um valo. Eu gosto de andar nesse valo aqui, só que esse valo, ele me traz assim, eu fico com uns pensamentos que eu fico imaginando. Quanto suor, quanto sofrimento está aqui nesse valo. Que valo que a gente fala é assim, é um buraco, assim, eles vão cavando, vai fazendo um rego, assim, um esgoto, um rego, uma abertura na terra. E isso que fez muito, isso aqui foram os escravos. Porque antigamente, quem tinha um escravo era considerado já bem de vida, né? Então era pelos escravos que sabia quanto de altura e dinheiro que a pessoa tinha na vida. Aí se tivesse um escravo, dois escravos, três, aí aqueles fazendeirão mesmo que tinha muito escravo, era considerado muito rico. Era escravo, era que tinha muitos escravos, né? Então os escravos sempre, eu não sei, eu não entendo porquê, até hoje, o porquê que escravo era só negros, só da pele da cor negra. Por quê que não pegava assim branco também? Eu não entendo isso. E era trabalhado em troca da comida. E então eles fazem isso aqui no braço, ó, na mão, no enxadão. Ainda tinha, e o pior de tudo, ainda tinha os capatazes, que eram escolhidos os braços direitos do patrão, para ficar vigiando, para trabalhar. E o pior de tudo, ainda tinha os ruins que batiam. Gritava, batia. Que horror. Um ser humano também muitas vezes são cruel. E então esses valos era feito assim para separar, dividir a terra. Aí as pessoas, os donos tinham suas terras, então era feito assim para dividir, para repartir. Porque hoje é diferente, graças a Deus, né? Hoje é diferente, hoje tem cerca de arame, agora aqui mesmo, ó. Isso aqui a gente separou uma parte aqui para plantar lavoura e uma parte aqui para colocar nossa eguinha aqui, né? Nosso animal, nossas vaquinhas, quando tem uns bezerrinhos. Aí são separados com cerca, mas assim, com cerca de arames. Hoje tem arame, tem os molhão, né? E de primeiro não, de antigamente era os valos, era feito no braço. Aí porque ficava fundo, aí os animais, as vacas, não pulavam de um lado para o outro. Porque tinha ali a cerca, aquele valo, aquele espaço largo, né? E, e hoje tem cerca de arame. Graças a Deus que hoje tem a cerca de arame. Mas a escravidão, hoje eu ainda penso comigo. A escravidão não acabou, não. Ela só modificou. Só mudou de jeito. A escravidão não acabou, não. Porque hoje ainda tem escrava, mulher que é escrava do marido, filho que é escravo do pai com a mãe, pai com a mãe que é escravo do filho, né? Muitas vezes tem funcionário que é escravo da própria empresa, do patrão. Então hoje tem escravidão, sim. Escravidão não acabou, não. Só ficou, só ficou diferente. Porque enquanto existir o pecado, vai existir a escravidão. Já a escravidão já é o próprio pecado mesmo. A sequela do próprio pecado. Mas a vida hoje, de certa forma, melhorou demais. Hoje é motivo de a gente assim, agradecer demais, muito mesmo, a inteligência do ser humano. Modificou muito a vida. O conforto hoje nossa, é incrível. Hoje, louvado seja Deus, através da inteligência também, da tecnologia, hoje a gente tem os direitos humanos, né? Os direitos iguais. Temos, graças a Deus, a igualdade. Eu sempre torci, sempre orei muito a Deus pela igualdade.
Porque pensa bem para vocês verem. Deus do começo da geração, da criação, de tudo, já Deus já deixou os sinais, já deixou a igualdade. Porque primeiro ele criou todo esse paraíso para nós. Depois ele sentiu falta de ter filhos. E ele criou Adão. Aí depois ele sentiu falta da companheira para Adão, criou nós mulheres. E depois ele criou toda essa beleza, tudo, criou Adão e Eva para ter filhos, para multiplicar, para encher esse planeta maravilhoso, esse paraíso de filhos para Deus, né? Mas ele, como que criou Adão e como que criou a Eva? Ele criou Adão da própria a força dele. Ele fez um boneco lá de barro, da própria saliva dele, a terra que ele tinha criado, a terra, o pó, e ele deu sopro de vida, que é o sopro da força dele, a força do Espírito Santo de Deus. E depois ele deu a vida, ele deu um sono profundo para Adão, tirou uma costela de Adão e fez nós mulheres. Portanto, que nós somos parte do homem. O homem não fica sem. Nós não ficamos sem um homem. Um precisa do outro, mas de lado a lado. Olha, a gente tem que prestar bem atenção nesse detalhe. Deus podia ter feito da parte da frente, da parte de trás, não. Ele fez da parte do lado. Para quê? Para nós ser igual, andar de lado a lado. Nem o homem mandar na mulher, nem a mulher mandar no homem. Direitos iguais. Mas muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então, a gente precisa ser mais unido, os casais mais unidos e respeitar mais respeitar às vezes do outro, né? E depois ele fez toda a criação dos animais, da natureza, porque nós precisamos deles, eles precisam da gente, né? E nada de ter escravidão, nada de um escravizar o outro. Mas infelizmente muitas vezes não é assim que acontece. Mas é isso, mas eu tô sentindo uma paz aqui. Ai, que delícia! Ai, que beleza! Eu já percebi uma coisa também, que a paz está dentro da gente. É, a gente está de bem com a vida, com Deus e com a mãe natureza e com a família. A gente está bem com todo mundo em qualquer lugar da vida. Eu estava na cidade. Eu fiz a cirurgia da vista, estava lá tirando as férias, deu uns passeios maravilhosos. Mas eu também senti falta da minha casa, da minha matinha aqui, da minha mãe natureza. Senti falta dos meus filhos, dos meus bichinhos, das minhas plantas. Todo lugar que eu tô bem, porque eu tenho que ter um jogo de cintura. Você tem que estar feliz em todos os lugares. Eu sou uma pessoa muito fácil de conviver. Não estou bem agradecendo, não, mas eu sinto que eu sou, porque onde eu estou eu faço amigos, eu faço amizade, onde eu estou eu sinto bem, sou bem tratada, bem recebida, porque a gente tem que saber a hora de doar e a hora de receber, saber a hora de ajudar e a hora de ser ajudado. A gente não pode ser egoísta, mas também não pode ser mandão. Então, aí a gente tem que saber dançar conforme a música e saber entender as pessoas. Tem a hora que você tem que respeitar a pessoa, deixar a pessoa quietinha no lugarzinho dela. Tem muitas horas que a gente quer ficar sozinha, no nosso lugarzinho, no nosso cantinho. Assim é o ser humano. Respeitar as mulheres quando estão na DPM, quando estão na menopausa, naquele nervoso danado, naquele calorão. E respeitar o homem também, a criança, quando eles querem ficar sozinhos. Ele está ali, quer um momento só dele. Então, você sabendo respeitar o momento de cada um, você se dá bem com todo mundo. E é isso aí. Olha que lindo olha a grossura desse eucalipto. Foi a plantação do meu querido amigo, meu irmão, o dono dessa chácara, o Zé Bastião. Ô, pessoa boa. Nossa, meu irmão querido, irmão do coração. Olha a grossura que tá. Foi a planta dele, deixada por ele.
Aqui tem outro valinho aqui também, ó. Aqui tem mais rasinho, mas tem outro valinho aqui. Olha esse jacarandá. Quero fazer um balango aqui. Vai dar um balango e tanto aqui, ó. Ai, eu amo ser criança. Eu amo balançar. Então é isso aí, meus amores. Curte a natureza. Quando você estiver para baixo, de mau humor, de mal com a vida, que tudo tá difícil, corre para a mãe natureza. Abrace uma árvore, vai para a sombra de uma árvore e pede a mãe natureza, pede a presença do Espírito Santo. E você vai ficar calminho, calminho. Ou vai dar uma pescada. E pescar também é muito bom. Um bom dia, um beijo no seu coração.